Casamento por procuração. É possível? É possível casar por procuração? É possível se divorciar por procuração? Como funciona? Antes de começarmos, eu peço a você a dar o seu like e a se tornar assinante do canal. Roda a vinheta. Vou falar uma coisa pessoal para vocês. Eu sou grande fã de história, tá? Aqui atrás temos vários livros aí de história, tá? Alguns sobre o que eu vou falar aqui, 1808, uma biografia de Napoleão. São livros aí do meu grande... Um assunto aí que tem um grande apreço aí. O que você acha que eu faço aos domingos? E posso dizer para vocês que não somente você pode se casar por procuração, como os reis se casaram por procuração. Nossa, que romântico, hein? Casar por papel, não subir no altar, declarar o amor, fazer alguma coisa assim. Não tem. Mas é sempre possível. Tá? A lei permite, porque a procuração é dar cumprimento à vontade de terceiro, de ato lícito a terceiro, sendo exigidas somente as formalidades da lei. Um exemplo de casamento famoso por procuração, tá? Foi primeiro, nós tratando da independência e Leopoldina. Casamento ocorrido em 13 de maio de 1817. Pensa assim, você está na Europa, no meio das guerras napoleônicas. Família real de Portugal já tinha embora para o Brasil. Tá? E Leopoldina é filha de Francisco José, imperador do Império Austro-Húngaro. Tá? Ele teve várias, o imperador austro-húngaro Francisco José teve várias filhas, e ele casou duas delas com pessoas importantes. Maria Luísa, com Napoleão Bonaparte, né? Casamento aí bem aliança política, e Leopoldina com Dom Pedro I. E Maria Leopoldina foi criada em Viena, na Áustria, e foi para o Brasil. Você imagina a negociação, né, com o rei, o imperador da Áustria, dizer: vou mandar minha filha para o Brasil, o rei de Portugal. Assim foi feito. Foi e assim foi feito. Maria Lu, a princesa veio para o Brasil. Imagina, você do luxo de Viena para o Rio de Janeiro. Né? E esse casamento, você consegue imaginar o Dom Pedro I naquele contexto de guerra na Europa toda, bagunça o tempo todo, reis caindo, guerra por todo lado. Você consegue imaginar uma viagem de barco demorava muito, você conseguia imaginar o Dom Pedro I indo até Viena para ir casar com a Leopoldina? Não, nós vamos ser realistas. Não. Se hoje é complicado, imagina aquele tempo, né, que você andava de caravela. O que foi combinado ali? O embaixador português lá na corte austro-húngara fez o casamento por procuração e depois Leopoldina veio para o Rio de Janeiro. Né? E isso era comum na época, né? Porque casamento não era por amor nos níveis mais altos, era arranjo político. Muitas vezes, os príncipes não se conheciam pessoalmente antes de se casar. Casavam por procuração, e aí o que os reis faziam? Casamento é só para eu tenho que tolerar essa mulher. Os reis tinham amantes, tinham as outras, se tivessem vínculo afetivo, né? Não se esqueça, Dom Pedro gostava de quem mesmo? Da Marquesa de Santos, né? E sem falar que o Dom Pedro I teve mais de 30 filhos ilegítimos, as Ilhas Vazinhas. Ou seja, casamento pode ser feito por procuração, sim, e tem base para isso. Agora, a procuração deve ser pública ou particular. O que é uma procuração pública? É aquela redigida pelo funcionário do cartório. Tá? Tem
Cabeçalho lá, cartório, o registro civil, aqui em São Paulo pode, né? Ou alguns estados não. Tabelião de notas e tudo redigido pelo cartório. As partes assinam e reconhecem firma. A procuração particular é que redigir não tem um cabeçalho, é feito pelas partes. E pode ou não passar pelo cartório para reconhecer firma. Aí fala, a procuração passou pelo cartório, mas é uma procuração pública ou uma procuração particular? Porque a procuração, existem muitas procurações que são particulares, mas que passam pelo cartório. Por exemplo, só para reconhecer firma. Isso acontece. Tem algumas procurações que são só para reconhecer firma, né? Por exemplo, a procuração do empresário para para o advogado representá-lo. Aí os diretores da empresa assinam com firma reconhecida para o advogado tal. E qual cartório emite a procuração? Já falei, tabelião de notas, ou no caso de alguns estados, que inclui São Paulo, o registro civil das pessoas naturais. Né? Agora, vamos entender onde se usa a procuração. A primeira situação, na habilitação. A habilitação, para se casar, primeiro tem que passar pela habilitação, né? O procedimento administrativo previsto pelo Código Civil, né? O casamento é a coisa mais quadradinha feita no Código Civil, tem até as palavras. Com base no que foi investido pela lei, nos declaro casados. Então, está lá no Código Civil, bonitinho. As palavras que o funcionário do cartório, o nome de juiz de paz, né? Tem que proferir aí para o casamento. E a fase administrativa prévia ao casamento é a habilitação do casamento. E para essa habilitação, pode ser feita procuração? Depende. Se você tem uma habilitação de casamento para fazer no regime da lei, que é a comunhão parcial de bens, pode fazer procuração particular. E então, procuração pública. Você pode também fazer procuração pública. Onde tem particular, pode fazer por pública. Agora, se a habilitação pode ser feita por outro regime que não seja comunhão parcial de bens, aí necessariamente terá que ser uma procuração pública, tá? Separação absoluta de bens, comunhão parcial dos acordos, comunhão total, tudo isso, além da escritura pública feita no tabelião de notas feitas antes da habilitação, você também precisa da procuração pública, emitida aí pelo tabelião de notas. Agora, para o casamento em si. Casamento em si, sempre procuração pública. E cada um dos nubentes só pode ter um procurador. Os dois podem se casar entre si com procuração? Podem. Os dois. O que precisa? Dois procuradores com dois instrumentos de procuração diferentes, dando a intenção de casar. E aí, as pessoas que receberam essa procuração, os procuradores, assinam e é emitida aí a certidão de casamento. Precisa ser uma única procuração para duas pessoas ou só uma procuração? Como isso ocorre? Só uma procuração ou cada um tem que ter a sua? Precisa cada um ter a sua. Se tiver os dois, aí não é permitido casar em três, né? Mas se os nubentes quiserem, os dois terem essa procuração, cada um vai ter que nomear um procurador com uma procuração. Tem que ter duas procurações. Agora, vamos ao oposto. E o divórcio? O divórcio pode ser feito aí por procuração pública, igual o casamento. E se os dois quiserem se representar por procuração na assinatura do divórcio, tem que ter os dois procuradores. Com isso, nós terminamos a parte de casamento e divórcio com procuração. Recomendamos a todos que procurem atender essas dúvidas de direito de família com o seu advogado de confiança. Muito obrigado.